Exatamente conectada, né, Pontual? A repercussão é enorme, mas eu acabei de receber uma postagem do secretário de Estado, Marco Rubio, que acabou de sair alguns minutos atrás, dizendo o seguinte: o presidente Trump deixou claro que vai tornar responsáveis estrangeiros que façam censura de expressão protegida nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, a caça às bruxas dele contra Jair Bolsonaro... Que dia, meus amigos, que dia. Vemos aí o secretário aí de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, aí que vai tirar os vistos dos ministros que estão perseguindo a direita brasileira nesse país. Um dia espetacular. Vamos ver aí a cara dos comentaristas aí da Rede Globo, a Rede Esgoto. É muito satisfatório ver a reação deles aí ao vivo, como eles reagiram. Eles ficaram todos perdidos aí, sem saber o que falar. Muitos aí debocharam do Eduardo Bolsonaro quando estava lá nos Estados Unidos, que ele não ia ter acesso, que não ia dar em nada. E hoje o mundo, a maior potência econômica, o país com mais liberdade no mundo, está mostrando para todo mundo o quanto o Brasil não é mais um país democrático. E isso é muito triste, muito triste. O Brasil já teria que ter retirado o Alexandre de Moraes quando ele começou a fazer atrocidades jurídicas, as primeiras atrocidades jurídicas dele, perseguindo alguns deputados de direita, dentro do governo Bolsonaro, quando o presidente era Jair Bolsonaro, não permitindo que ele nomeasse ministros, sem ter a competência. O Alexandre de Moraes não tinha competência para proibir que ele nomeasse os ministros. Então, a conta do Alexandre de Moraes chegou. E é muito satisfatório ver essas primeiras ações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje está fazendo mais do que os senadores que eu e você votamos. Então, é muito importante eu e você estarmos atentos. E agora é hora da cobrança. É hora de, quando esse recesso voltar, a gente cobrar os nossos senadores, que é eles que precisam impeachment o Alexandre de Moraes, e os nossos deputados têm a obrigação de votar a anistia desse país. Vamos continuar acompanhando aqui a reação dessa mídia lixo da Globo. Bolsonaro cria uma perseguição e censura e um complexo de censura tão amplo que não só viola os direitos humanos, os direitos básicos brasileiros, como se estende além do Brasil para alcançar americanos. Portanto, eu ordenei a revogação dos vistos para Moraes e seus aliados na corte, no tribunal, assim como seus membros familiares imediatos, uma medida efetiva imediatamente. Bom, então até quero repercutir. Já é uma sanção contra... Então, é uma sanção americana contra Alexandre de Moraes. É extremamente grave. Eu não sei se vocês entenderam, quero que eu repita, eu quero ouvir a Elili, quero ouvir o Demétrio. Então, por favor, Eliane, vamos lá, porque a gente está vendo uma primeira reação que vem do governo americano depois das medidas contra Jair Bolsonaro. Até se perguntava, o Trump que vinha dobrando a posse há tanto tempo, está calado. Não é do Trump, mas é da Casa Branca. Sim, e mais, né? O Marco Rubio citado especificamente na peça da Procuradoria-Geral da República. Ele é citado porque ele admitiu lá atrás, né? Vamos ver a cronologia. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro disse, o Alexandre de Moraes está fritando. Aí veio o Marco Rubio e admitiu, diante de uma pergunta, que havia, sim, a possibilidade de sanções contra o Alexandre de Moraes. E aí já foi abordada a hipótese de uso da lei Magnitsky, que é, enfim, aquela que a gente sempre fala que pune, por exemplo, corruptos pelo mundo afora. Dá o direito aos Estados Unidos de serem o júri do mundo, né? Mas, enfim, então... essa manifestação do Marco Rubio demonstra também vamos falar, uma bateção de cabeça no próprio ambiente familiar do Bolsonaro, porque eles estão perdidos, eles não sabem para onde estão indo, né? Eu acabei de citar, afinal das contas, o Eduardo Bolsonaro é tão poderoso que faz a cabeça do presidente da maior potência mundial, ou ele não manda nada, ele só estava lá conversando com os deputados. Isso é uma dúvida. Outra dúvida, o Flávio Bolsonaro, senador, que é considerado o mais moderado deles, deu uma entrevista na Globo News, né, dizendo que, olha, se tirar o julgamento do Bolsonaro, suspender a ação contra o Bolsonaro, pronto, vai ser derrubada a tarifa, condicionou uma coisa a outra. Agora o Flávio Bolsonaro faz o contrário, diz o seguinte, olha, vamos deixar esse negócio de tarifa para lá, a gente vai mostrar isso já. Pois é, vamos focar no tal do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os Estados Unidos... Meus amigos, eu vou fazer uma pausa bem rápida aqui, só para deixar um comentário. Vocês percebem o quanto a cara de pau desses comentaristas da Globo, qual é a cara deles? Eles não defendem o Brasil. Eles defendem um consórcio. Um consórcio hoje com a mídia da Globo, juntamente com o STF, ele tem acesso a todas as informações dos processos ali com os ministros, com o Barroso, com o Zanin,
que foi indicado pelo Lula agora por último, e também por Alexandre de Moraes. Eles vão traçando as narrativas juntamente com o governo federal, o Sidônio, aí, o novo ministro das comunicações do governo, e as narrativas deles vai se encaixando junto com a população, porque a preocupação da Globo, do STF e do governo federal é colocar a culpa no Eduardo Bolsonaro e no Bolsonaro. É isso que eles querem. Mas os Estados Unidos teve que vir e estar do lado da população brasileira, defender a liberdade desse país e mostrar ao mundo, e os nossos políticos todos, a maioria deles, 95% deles, estão caladinhos. Mas é hora da população brasileira se manifestar. Eu e você precisamos nos manifestar, tanto aqui na rede social e ir para a rua. Está muito prestes da população brasileira ir para a rua. Vamos continuar acompanhando aqui esses comentaristas cara de pau da Globo. Para todos que votaram chancelando aí diferentes decisões do Moraes. Tem que ver exatamente quais decisões estão sendo consideradas aí pelo Marco Rubio. Talvez se estenda assim a todos os ministros. Agora, essa é uma sanção que, para falar a verdade, eu pessoalmente achava que já tinha acontecido. Quando? Em maio de 25 agora, quando o governo americano, o próprio Marco Rubio, vieram a público dizer que, olha, a partir de agora, autoridades de outros países que violarem a liberdade de expressão, enfim, tinha lá uma lista de 3 itens, eu não vou lembrar de cabeça agora, um deles, inclusive, parecia escrito assim, sob encomenda, com o endereço certo para o Brasil, e ele dizia que essas pessoas iriam perder seus vistos, mas não ia ser publicada nenhuma lista pública de quem tinha perdido o visto. Então tinha até uma ideia de que, às vezes, a autoridade ia tentar viajar para os Estados Unidos e não ia conseguir. Eu imaginava que o Moraes tivesse perdido o visto dele ali em maio, quando o governo fez aquele anúncio. Aparentemente não. Então até agora ele estava com o visto em dia, mas com certeza a partir de agora não poderá mais viajar. Esta decisão do Rubio, é claro que é séria, é claro que tem um peso, ainda mais porque se estende também a familiares, mas ela ainda não é a Lei Magnitsky em toda a sua extensão. A Lei Magnitsky inclui todo um componente de bloquear movimentações e uso do sistema financeiro americano que não está contido aí. Então deixa eu ouvir o Demétrio também sobre o que a gente acaba de mostrar. Vamos com muita calma para isso aqui não parecer um jornal da TV estatal russa, né? Os Estados Unidos têm uma tradição já bastante longa de vários governos de revogar vistos e, mais recentemente, de aplicar a Lei Magnitsky contra altos funcionários de ditaduras. Essa tradição, ela está ligada à questão dos direitos humanos. Ela nem sempre foi aplicada, nada disso ocorre num mundo perfeito, ela nem sempre foi aplicada de uma maneira muito coerente, porque frequentemente os Estados Unidos aplicaram sanções desse tipo contra funcionários de governos adversários, mas não contra ditaduras aliadas. Então você pode reclamar de 2 pesos e 2 medidas na aplicação disso, mas o pano de fundo disso são medidas voltadas para a defesa de direitos humanos. O governo Trump põe do avesso toda a questão dos direitos humanos. Ele é um governo que viola diariamente os direitos humanos, inclusive os direitos civis garantidos pela Constituição americana. E quando ele usa esse tipo de legislação que está ligada ao tema dos direitos humanos contra um juiz de um país democrático, onde a justiça é independente, onde os poderes são separados, ou quando ele ameaça usar a Lei Magnitsky, que foi criada em relação à Rússia de Putin, contra juízes brasileiros, ele está, no fundo, pisando hipocritamente sobre toda a tradição americana de defesa dos direitos humanos, que é o que ele faz todos os dias, que é o que Marco Rubio faz em cada discurso que ele emite ou em cada publicação dele. Esse é o ponto. O ponto não é que os Estados Unidos são os juízes do mundo, etc., porque isso é uma conversa que ditaduras sempre falaram. Sanções contra Maduro, contra funcionários russos em guerra contra a Ucrânia, contra funcionários que matam prisioneiros políticos na Rússia, eles sempre vão dizer, os Estados Unidos não têm direito de julgar o mundo. Não. É uma missão de países democráticos sancionar agentes de regimes tirânicos. Só que Trump põe tudo isso do avesso e, com isso, não só ataca a soberania brasileira, como também faz pouco caso de toda a tradição americana de defesa dos direitos humanos. Quero ver Eliane, porque ela, inclusive, quer nos lembrar quando esse movimento já tinha surgido